Alguém quer fazer alguma pergunta, quer tirar alguma dúvida referente à questão da aula ou referente à questão do investimento? Luciano, boa noite. É Paulo, tudo bem? Boa noite, Paulo. Tudo bem e você? Tudo bom, tudo certo. Eu sempre mexi com consórcio, tá? E percebi o seguinte, eu tô pagando agora um consórcio de carro que é meia parcela, tá? Já Ah, faz algumas parcelas, já faz algum tempo que eu pago e não sai nunca. Pode dar lance embutido o que for. Pelo que eu entendi, a tua proposta, essa é a parcela cheia, né? É isso? Paulo, você é da onde? Só para a gente Eu falo de anotar Porto aqui. Alegre, Ah, Rio você é de Grande do Sul. Porto Alegre. Legal. Isso. Olha, veja bem, por que que eu sou um cara que eu não concordo de forma nenhuma com os grupos de consórcio que tem meia parcela até a contemplação? Primeiro, são grupos muito grandes e tem que ser grupo muito grande. Segundo, todo grupo de consórcio de meia parcela, matematicamente, ele foi criado para não entregar aquilo que é devido, que ele deveria entregar pelo fato do cliente pagar meia parcela. Principalmente quando esses grupos eles têm, por exemplo, 50% de lance embutido, ele foi também criado essa característica com o objetivo. O vendedor vender o dobro de crédito para que você possa usar o embutido, só que o embutido é uma característica que todos podem usar, automaticamente você vai pagar o dobro de taxa, o dobro de tudo, tá? E lembrando, o grupo de meia parcela não tem arrecadação de fundo comum para entregar aquilo que ele deveria entregar. E a conta é muito simples, eu explico isso na minha aula para quem assistiu. É porque eu até acredito também, depois que, digamos, que é sorteado alguma coisa, a parcela vai ficar mais que 100%, que vai ter que compensar Na essa meia verdade, parcela que eu paguei até agora, né? na verdade é o seguinte, Paulo, essa conta que você tem, ela é de imóvel. Não, é de automóvel, é de carro, é de veículo. Ok, de automóvel. O que que acontece? No momento que a tua carta contemplar, vamos supor que ela contempla por sorteio, a tua parcela vai dobrar, só que aquela metade que você deixou de pagar não é presente, vai ser rateado no prazo restante. Então, dependendo do momento da contemplação, a tua parcela, ela pode triplicar, quadruplicar, e no momento que você vai ter o crédito contemplado, você vai ter que apresentar uma renda, no mínimo, 3 vezes o valor da parcela, livre de todas as suas contas. Caso contrário, a administradora não libera o crédito para você. Na hora de vender, os caras é mil maravilha, mas na hora de fazer o pós-venda, eles não avisam isso para o cliente. O porquê que nós criamos o grupo do Método Moeda Forte, pessoal, sem ter parcela reduzida? Qual é o objetivo? O objetivo é não trazer uma experiência amarga para o cliente. Naquele momento mágico da contemplação, tá? O cliente vai ter uma surpresa indesejada. Então, dentro do método Moeda Forte, o nosso objetivo é trazer transparência, força no investimento, maior velocidade de contemplação, tá? E maior oportunidade para que os clientes tenham resultado para que eles continuem investindo. Não é por um acaso que nós já estamos preenchendo o quarto grupo e o quinto grupo está pronto. Esse grupo tem que ter uma diferença muito grande. Caso contrário, não teria passado do primeiro do segundo grupo. Vou pegar umas perguntas que o pessoal enviou aqui para a gente hoje mais cedo, porque às vezes pode ser a dúvida de alguma outra pessoa também, né? Eu vi que o pessoal ficou bastante com dúvida em relação principalmente à cota contemplada, né? Então, a alavancagem financeira, que a gente chama. O Ademir, por exemplo, perguntou: se eu for contemplado, vocês compram minha carta de crédito ou vendem para alguém por mim? Olha só, até o ano passado, nós garantíamos a compra de todas as cotas contempladas por sorteio. Nós comprávamos a cota, pagávamos ágio para o cliente, tá? Com a mudança tributária, o que nós fizemos? E agora com essa mudança tributária? Nós precisamos aumentar ainda mais a lucratividade do cliente. Então, por exemplo, hoje, a partir do ano de 2026, o cliente do método Moeda Forte, quando ele tem a carta de crédito contemplado, ele vai ter uma rentabilidade no ágio maior do que os clientes que tiveram as cotas contempladas em 2025. O porquê maior? Veja bem o que nós fizemos, a alteração que nós fizemos.
Hoje, a SEMP não garante mais a compra da cota contemplada por um único motivo. Porque para eu comprar essa carta de crédito, para eu repassá-la para o mercado, além dos impostos que eu tenho que pagar e o comissionamento para a minha equipe, isso não ficaria viável para o cliente. Não que não ficaria viável, o cliente vai ter lucro? Claro que vai, e um lucro muito bom. Só que nós fizemos uma experiência, que foi uma experiência extremamente assertiva, do qual todo cliente do Método Moeda Forte, a partir de janeiro desse ano, nós trazemos aquele cliente que quer vender a cota contemplada por sorteio, nós trazemos o cliente comprador, fazemos uma reunião com o cliente vendedor antes do comprador entrar. Nós já vamos ver qual o valor pago naquela cota, tá? Então, por exemplo, vamos supor que você pagou aí R$5.000 em cada cota de 100 mil e contemplou 2 cotas suas. Você contemplou 200 mil. Por quê? Porque o Método Moeda Forte, a pedra que estoura no sorteio, contempla e, de acordo com o saldo do grupo, libera a pedra da frente. Quando o cliente cadastra acima de uma cota, 2, 5, 10 ou mais, nós temos uma estratégia de cadastrar essas cotas sequenciais de forma estratégica, justamente por quê? Para trazer a maior oportunidade das 2 cotas contempladas por sorteio ser do mesmo cliente. E praticamente 95% das assembleias, e eu estou falando desde o primeiro, do segundo, do terceiro grupo, está acontecendo isso. As 2 cotas contempladas têm sido do mesmo cliente. Então, veja bem, vamos dar um exemplo que você pagou 5 mil de parcela em cada cota de 100 mil e a tua pedra estourou no sorteio e contemplou as 2 cotas. Nós vamos trazer o cliente comprador, vamos fazer uma reunião como essa, eu, o cliente vendedor e o comprador. Só que antes do comprador entrar, eu já vou falar para o cliente vendedor, para você. Olha, você já pagou 5 mil na cota de 100 mil. A tua venda, ela é de 30 a 35 mil. Você pode já pedir 35 mil. Se você reduzir para 30, a decisão é sua. Agora, veja bem, você pagou 5 mil. Se você vendeu por 30, você recuperou 5 e ganhou 500% de ágio. R$25.000. Você pode aumentar o ágio? Pode. E se você pedir os 35 mil e segurar, você vai vender. E o porquê vende? Porque, veja bem, você tem 200 mil contemplado em 2 cotas de 100. Você vai vender os 200 mil por R$70.000. Luciano, por que tem essa procura? Porque o cliente que precisa do dinheiro imediato, se ele falar para mim, Luciano, você tem acesso a todos os grupos da administradora? Tenho. Consegue ver o lance que foi contemplado em todas as assembleias? Consigo. Tem esse acesso. R$70.000, você me garante contemplação na primeira assembleia? Jamais. Média de lance livre hoje de recurso próprio, não só Rodobens, como qualquer administradora, lances acima de 65%. Dificilmente você vai contemplar com menos. E até porque, dentro do Método Moeda Forte, além de você já ter a cota contemplada, a garantia, você tem a cota com uma parcela muito baixa, tá? Então, essa é a ideia do grupo, aumentar a lucratividade do nosso cliente investidor do Método Moeda Forte. E isso é o que está trazendo uma satisfação muito grande para os clientes. Ficou claro para vocês, pessoal? Funciona que nem, por exemplo, né? Por que no método é melhor pegar várias cotas de 100 mil, ao invés de pegar uma cota no valor cheio que a pessoa precisa? Veja bem, quando você entra, por exemplo, o Método Moeda Forte, ele é um grupo de consórcios que tem apenas 650 cotas, correto? E ele tem 216 assembleias. Legal. Quando você entra num grupo de consórcio que você faz uma única cota, em 650 cotas você tem uma chance de contemplar, porque o grupo entrega uma por sorteio. Agora imagina na concorrência que os grupos têm 3 mil, 5 mil ou 10 mil cotas, que também entrega um só por sorteio. Vamos pegar o que mais é vendido? Um grupo de 5 mil cotas que tem 220 assembleias.
Das 5.000 cotas, apenas 220 cotas vai ser contemplado por sorteio. As demais, disputa de lance e lance muito alto. Ok? Então, assim, se você tem uma única cota, qual é a tua chance? É uma em 5.000, uma em 4.999, e assim vai diminuindo uma a uma, sucessivamente. Agora, vamos ver no método Moeda Forte? Por exemplo, ao invés de fazer uma única carta de crédito de 500 mil, você faz 5 cotas de 100 mil reais. E eu cadastro 5 cotas sequencial em uma centena. Por que uma centena? O nosso grupo tem 650 cotas, são 6 centenas e meia. Então, naquela centena que você tem 5 cotas, você tem 10 probabilidade de contemplar a sua cota. Essa é a grande verdade. 10% de chance de contemplação naquela centena é sua. E cada cota daquela centena que está sendo contemplada, seja via sorteio ou via lance, que não é a sua, está aumentando cada vez mais a tua probabilidade de contemplação, tá? E um ponto que é extremamente importante do método Moeda Forte. Quando eu pego um grupo desse, que tem apenas 650 cotas e 216 assembleia, e ele entrega 2 contemplações por sorteio, de 216 assembleia, 432 cotas são entregues por sorteio. É o único grupo do Brasil que mais de 66% das cotas é contemplada por sorteio. Esse é o grande diferencial do método Moeda Forte, e é por esse motivo que vale muito mais a pena você fazer várias cotas, dependendo da quantidade, a gente vai cadastrar de forma estratégica, tá? Justamente por quê? Para aumentar a tua probabilidade de contemplação por sorteio, que é o ápice da lucratividade, tanto para quem quer vender, como para quem quer investir em imóvel para renda. Vou pegar uma outra dúvida aqui que o pessoal mandou, que é o seguinte, né? Qual que é a diferença, por exemplo? Tem alguns grupos aqui de 5 mil participantes, só que dizem que liberam 30, 40 contemplações, e no grupo do método Moeda Forte, 650 libera 2 por sorteio, e uma por lance, que nem está na videoaula, né? Por que que um grupo que libera 25, 30, ele não é melhor do que um grupo que libera só 3? Ô, Janderson, nós estamos com uma aula praticamente pronta que nós vamos liberar, que vai ser a maior bomba do Brasil. Vai ser uma bomba atômica para clarear a mente daqueles clientes que realmente entraram nessa fria, tá? Vamos fazer o seguinte, Janderson, pelo menos para respeitar os clientes que estão na live com a gente, abre a calculadora normal para vocês entenderem, pessoal, que o grupo de consórcio, eu não preciso trazer uma HP, eu não preciso trazer uma planilha, eu não preciso dificultar o entendimento do cliente. O grupo de consórcio, o investimento no consórcio é matemática simples, e eu vou provar para vocês isso. Abre a calculadora simples para nós aí, Janderson. Pessoal, vamos lá. Alguém aqui que está na live tem cotas cadastradas nesses grupos de meia parcela, que você está pagando meia parcela até a contemplação? Se tiver, pode falar, tá? Porque você vai aprender. Eu tenho 2. Não contempla de jeito nenhum. Eu paguei 20 só por Deus, meu filho. Como que é seu nome? O meu é Dalton. Dalton, vamos lá, Dalton. O que eu vou mostrar para vocês, pessoal, é apenas uma fagulha de um material que nós vamos usar, e nós vamos liberar esse material, na verdade, assim, nível nacional, tá? E nós vamos trazer, de fato, um entendimento para os clientes. Vamos fazer o seguinte, normalmente o grupo de meia parcela, a maior parte dos grupos da concorrência tem 5 mil cotas e 220 assembleia. Janderson, coloca o número 5 mil aí, 5 mil cotas. Se o grupo tem 220 assembleia, 5 mil dividido por 220, quanto dá, Janderson? 22,7. 23 arredondando. Então, ele tem que entregar 23 contemplações por assembleia, para que até a última assembleia, todos os clientes sejam contemplados, seja por sorteio, por lance, o que for, correto?
Então, 5.000 cotas, o grupo tem a obrigação de entregar 23 contemplações. Legal, né? Agora, vamos ver na prática? Por exemplo, vamos fazer um cálculo redondo para facilitar o entendimento. Hoje, uma carta de crédito de 1 milhão, no prazo de 220 meses, a parcela em torno de aproximadamente R$ 6.400, R$ 6.500, tá? Vamos arredondar a parcela R$ 6.000. Veja bem, se nós pegarmos, coloca o número 6.000, Janderson, parcela integral, se todos do grupo pagar parcela integral, coloca 6.000 vezes 5.000 cotas. 30 milhões. Olha que legal. Pessoal, tá vendo? 30 milhões dá para entregar 30 cotas e ainda o pessoal vai dar lance e vai entregar mais ainda. A conta tá certa? Não, pessoal. A conta tá errada e muito errada. Volta os R$ 6.000 ali, Janderson. Olha como que funciona, seja para imóvel, seja para automóvel, todo grupo de meia parcela até a contemplação. Em uma parcela integral de R$ 6.000, parte dessa parcela é custo da administradora, que está dividido em taxa administrativa, fundo de reserva, que a maioria delas tem, taxa de adesão, que algumas cobram taxa de adesão, e o seguro prestamista, que tem que cobrir tudo isso no caso de uma morte, vamos dizer assim, tá? De uma fatalidade, ok? Só que nós mostramos isso na aula que na concorrência de R$ 6.000, aproximadamente, falando, sendo bem conservador, R$ 2.400 é o custo que é dividido, taxa administrativa, fundo de reserva, taxa de adesão e seguro prestamista. Então, Janderson, 6.000 menos o custo, que é 2.400, quanto sobra? 3.600. 3.600. O que chama esses 3.600? Lembra? Tiramos a taxa administrativa da concorrência, tiramos o fundo de reserva, a taxa de adesão e o seguro prestamista. Ficou 2.400, sobrou 3.600. Agora, Janderson, isso para os clientes, todos que pagam parcela em dia. Ô, Janderson, coloca aí 3.600 vezes 5.000 cotas, se 100% do grupo tiver fechado com todas as parcelas pagas. Então, 3.600 vezes 5.000 deu quanto? 18 milhões. 18 milhões. Dá para entregar 18 cotas com os lances, passa de 23 contemplações, que é uma obrigação do grupo. Legal. Parcela integral. Legal. Só que eles vendem meia parcela e todos fazem meia parcela. Agora, Janderson, coloca o número 6.000 ali, que é o valor da parcela integral. Só que eles vendem meia parcela, então vamos ter que dividir por 2, porque na verdade não é 6, é R$ 3.000, não é? 3.000. Quanto é o custo da administradora? É o mesmo, menos 2.400. Sobrou R$ 600. Agora, o grupo está 100% fechado. Vamos supor que seja 100%. R$ 600 é o fundo comum. O que é o fundo comum? De cada parcela que a gente paga, uma parte é custo, o que sobra para entregar para a contemplação chama-se fundo comum, que é o dinheiro reservado num fundo para entregar as contemplações, correto? Coloca R$ 600 vezes 5.000 cotas. Lembrando que a gente está falando de cotas de 1 milhão. Nossa, Janderson, deu só 3 milhões? Mas o grupo não tem que entregar 23 contemplações? Mesmo que contempla uma por sorteio e 2 por lance, mesmo se der lance de 70%, talvez vai contemplar 4, 5 no máximo. Se todos os meses ninguém desistir, todo mundo pagar parcela em dia e sobrar apenas R$ 600 para fundo comum, ao invés do grupo liberar
23 contemplações, que é o mínimo, ele vai entregar 4, 5 contemplações, no máximo estrangulado, com lance acima, em média 70%. Agora, pessoal, vocês descobriram o porquê eu odeio grupo de meia parcela. Porque isso é enganar o cliente. Eu quero ver qual é o vendedor que tem coragem de desmistificar ou de apresentar um outro cálculo e abrir o sistema da administradora. Luciano, se você está falando que só entrega 5, então, nessa conta, vai chegar no final dos 200 meses, ainda tem 2/3 que não foi contemplado, que não recebeu Exatamente nada. isso. Por isso que esses grupos têm uma quantidade de cancelamento muito grande. Porque o que acontece? Quem que falou aí agora? Até me desculpa. Clóvis, quando você entra, se você, por exemplo, quem tem cota nesse grupo, baixa o aplicativo da administradora e olha no aplicativo. Lá nas nossas aulas tem print, eu só tirei o nome da administradora, mas quem tem cota lá sabe que o aplicativo é da administradora. O grupo de 220 assembleia rodou 14 assembleia, de 5.000 cotas, rodou 14 assembleia, já tem 6.144 cotas desistentes. Dá para perder a paciência ou não dá, Clóvis? Um pouquinho, né? Se o cara não tiver consciência do que está fazendo. Exatamente. Esse pessoal não descobriram que eles podem destruir uma família. E aí eles pegam os caras e falam que vai colocar num grupo em andamento, pede uma taxa de antecipação, antecipa a comissão deles, e eles estão querendo levar o consórcio, que é uma ferramenta astronômica para potencializar investimento. Eu falo de experiência própria, a minha carteira, os meus clientes, o resultado fala por si mesmo, tá? O consórcio tem o poder de mudar a vida de qualquer brasileiro, desde que ele invista na estrutura certa. Então, eu não estou aqui para falar mal do grupo dos outros, eu estou aqui para mostrar aonde está o erro, tá? Hoje eu conversei com o Janderson antes de eu sair da empresa, e eu disse o seguinte: Janderson, essas pessoas estão recebendo picadas de cobra. Só que nós temos que trazer o antídoto, porque o consórcio... Pessoal, eu sou um cara que há 15 anos atrás, eu morava em 3 cômodos de aluguel. 15 anos depois, declarado no meu imposto de renda, eu estou alcançando um patrimônio de 30 milhões. Declarado no meu imposto de renda. E não é porque eu sou mega black, não, é porque eu aprendi. Eu invisto no consórcio há 30 anos como representante oficial da Rodobens, 26 anos, 10 anos da administradora, eu estudei sistema. Eu fui o rato do meu laboratório. Aquilo que deu certo, eu apliquei. Só que não tinha um grupo igual o método Moeda Forte. Então, a metodologia do método Moeda Forte é um projeto 100% do Luciano, aprovado pela Rodobens e homologado no Banco Central. Esse é o grande diferencial nosso. Agora, ô Janderson, coloca a calculadora aí novamente. Vamos tirar a prova dos 9 agora dentro da nossa metodologia? O nosso grupo tem 650 cotas, correto? Uhum. 650 cotas. Ele tem 216 assembleias. 650 dividido por 216, quantas cotas ele vai contemplar por mês para que todos sejam contemplados até a última? 3 cotas. 3 cotas. Agora, o que eu quero trazer para você? O método Moeda Forte, ele tem fundo comum para entregar 3 cotas. Porém, a partir da Assembleia 25, ele passa a entregar 4 cotas, sendo 2 por sorteio e 2 por lance. Isso significa que o método Moeda Forte, ele foi feito de forma matemática para que o grupo, quando chega a aproximadamente 80%, 85%, todos já foram contemplados. Seja através do sorteio, tá? Que a quantidade mais expressiva de contemplação por sorteio é do método Moeda Forte, tá? E aqueles clientes que vão antecipar por lance. Agora, quer saber um outro diferencial do nosso método? O porquê que o lance do consórcio está inflacionado, pessoal, de toda administradora? Quem inflaciona o lance? É a administradora? Não.
Luciano, quem inflaciona o lance é o cliente. Será? Nós, como cliente, queremos pagar lance inflacionado, lance de 60%, 70%? Claro que não. E por que que inflaciona? Porque em um único grupo, que é chamado grupo convencional, vários vendedores colocam cliente nesse grupo, correto? E aí, a disputa de carteira desses vendedores, que um vai dando lance maior que o outro para o seu cliente, quem vai pagar por isso? O cliente. Agora, no método moeda forte, ele é exclusivo da Rodobens e da Sempre Consórcio, que é a minha representação. Porque o projeto é 100% do Luciano Farias. Tanto é que na tabela oficial homologada no Banco Central, traz o nome da minha representação. Isso significa que nenhum representante da Rodobens, fora da minha base, pode cadastrar no meu grupo. O que eu fiz, eu eliminei toda a concorrência de carteira. Outra coisa, enquanto um grupo convencional de 5.000 cotas tem mais ou menos ali por baixo 4.000 clientes, porque um ou outro que compra 2 ou 3 cotas, a maioria compra uma cota só porque são cotas altas, ok? O método moeda forte, ele tem aproximadamente 130 clientes que é dono de 65 milhões de reais. Não entendeu isso? Olha só, a média de aquisição do método moeda forte é 5 cotas por cliente. Tem cliente que compra 2, 3, 5, 10, 20 ou mais. A média, 5 cotas por cliente. Ô, Janderson, abre a calculadora aí novamente, fazendo favor. Coloca 650 cotas, dividido por 5. A OE afirmou que a atual Só dá um jeito de arrumar uma pessoa para ajudar você. Entendeu? Se cada cliente comprar apenas 5 cotas, o grupo tem no máximo 130 clientes. Só que os 3 grupos nossos, que já está fechado, eles têm em média 112, 115, e o outro tem 122 clientes, que é dono de 65 milhões de reais. Por isso que o método moeda forte ele veio para revolucionar a história do consórcio do Brasil. Todas as contemplações estão na mão de poucos clientes. Além do grupo ser exclusivo de um único representante, que não há disputa de carteira, esse grupo ele é seleto, porque ele tem poucos clientes. E a mentalidade do cliente é, eu quero lucrar, eu quero ganhar dinheiro, seja vendendo a carta contemplada, ou ganhar dinheiro na compra do imóvel, ganhar o ágio na compra do imóvel, alugar esse imóvel e colocar o aluguel para pagar a parcela. O meu objetivo é trazer a oportunidade concreta para que vocês possam adquirir patrimônio, fazer renda passiva, porque se você não prestar atenção nisso, se prepare, porque o dia de amanhã, quando mais precisar, eu já falei em algumas lives, você vai se arrepender de não ter feito um planejamento financeiro para construção de patrimônio e renda passiva. Quando o cliente tem 5 cotas, via de regra, contempla 2 cotas do mesmo cliente, correto? Ao contemplar 2 cotas, você pode comprar um imóvel com o poder de compra. Vamos fazer um exemplo, tá? Vamos supor que você contemplou essa cota aí entre primeiro e segundo ano, contemplou 2 cotas. Após o primeiro ano, você vai ter a primeira correção do INCC, que é uma rentabilidade muito alta, tá? E todo ano você vai ter essa rentabilidade. Mas vamos fazer uma continha de padaria muito simples, para que todos possam entender. Se você tem 200 mil contemplado, 2 cotas de 100 mil, em muitas cidades do Brasil, você vai conseguir comprar um imóvel como em Rio Preto, São José do Rio Preto, que é uma cidade rica, é uma cidade comercial, tá? Ali, próximo do Plaza, do Shopping Plaza, do Rio Preto Plaza, tem alguns bairros que é só de apartamentos. Só prédio de 3, 5, 10 andares. A maior parte de 3 andares, correto? Quando você tem 200 mil contemplado, você tem o poder de compra à vista. Faz sentido, né? Agora, veja bem, nós temos aqui no bairro Higienópolis e nos bairros em torno ali, apartamentos que as pessoas pedem em torno de 230, 250 mil, um apartamentinho de 2 quartos, porém no coração de Rio Preto. Mas veja bem, esse cara, ele compra esse imóvel. Ao comprar o imóvel, ele aluga, o aluguel paga essa parcela, ele deixou de pagar.
Se ele deixou de pagar, no mínimo, ele vai fazer mais 2 cotas. Quando ele fizer essas outras 2 cotas, a gente vai cadastrar no grupo da frente, que é um grupo recente. Só que quando ele vai fechar mais 2 cotas, que agora eu sei que ele está recebendo aluguel, ele fala, Luciano, eu quero mais 2 cotas. No grupo novo que eu lanço, eu vou priorizar as 2 cotas na mesma pedra das outras 2 não contempladas. Para quem assistiu a aula já está sabendo, que é o poder do espelhamento. Por que que eu tenho o poder de dar o poder do espelhamento para o nosso cliente? Porque o cadastro do grupo está sobre o poder da SEMP. E como eu quero potencializar o Clóvis, então veja bem, contemplou 2 cotas, comprou o imóvel, o aluguel está pagando a parcela, faz mais 2. Agora eu vou cadastrar, por exemplo, cota 1 e 2 contemplou, eu vou cadastrar mais 2, agora eu vou cadastrar 3 e a 4 no grupo da frente. A hora de contemplar a cota 3, vai contemplar 3 nos 2 grupos e a 4. Agora, você compra mais 2 imóveis. Então, você tinha 5, contemplou 4, sobrou 1. No mínimo, agora, você vai fazer mais 4 cotas. 4 cotas, uma vai estar espelhada com a última não contemplada. Dessa forma, você vai aumentar muito a tua oportunidade de contemplação. Agora, como o Clóvis falou, Luciano, estou na capital com 200 mil aqui, não compro. Legal, realmente não compra. Agora, vamos pensar de forma diferente, Clóvis. Você tem lá 200 mil contemplado. Ô, Janderson, põe a calculadora, deixa ela aí travado um pouquinho para a gente trabalhar alguns números reais, que eu gosto de número redondo. A parcela, 644 vezes 2 cotas, 1.288. Coloca aí, 1.288. Vamos supor que o Clóvis pagou 10 parcelas, vezes 10. 12.880, correto? E o Clóvis contemplou 2 cotas de 100 mil, contemplou 200 mil. Só que com 200 mil, o Clóvis não consegue comprar um imóvel lá. O Clóvis, com 400 mil, aí já dá para ir atrás do imóvel na faixa de 500 mil no mínimo, para mandar 400 à vista, correto? Mais ou menos, mas por aí. Dá porque já tem vários clientes nossos que comprou. Campinas, em Ribeirão, em São Paulo mesmo, tá? Então, veja bem, quando você tem 200 mil contemplado, vamos supor que contemplou na 10ª, você pagou 12.880. Agora que a tua carta contemplou, você tem 200 mil reais aplicado, tá? Pela Rodobens, a uma taxa de rentabilidade de aproximadamente 1% ao mês. Está dando quase 1% ao mês de rentabilidade livre. O teu aporte até o momento foi 12.880 e a tua aplicação está em cima de 200 mil. Agora, qual é a ideia? Aguardar a próxima contemplação. Contemplou mais 2 cotas, nós vamos unificar as 4 cotas e aí o Clóvis vai. O cara está pedindo lá, principalmente nesse momento agora, que é momento de compra. Agora não é momento de venda. Agora é momento do comprador. Por quê? Taxa de juros alto, dinheiro difícil. Então, para quem precisa vender e para quem quer vender o imóvel, meu amigo, é a lei da oferta e da procura. Agora é momento de compra. Se o Clóvis tem 400 mil reais de poder de compra, lembrando que ele já teve rentabilidade, então tem mais de 400 mil. E o cara está pedindo 500 no mínimo, tá? Valor de mercado 500 mil. Se você mandar 400 mil à vista, você vai comprar. Não tem jeito. Agora, veja bem, quanto você ganhou no poder de compra? Ah, o imóvel era 500, eu paguei 400, eu ganhei 100 mil no poder de compra. Cálculo errado, meu amigo. Porque a pergunta correta é, até contemplar as 4 cotas, vamos supor que continha de padaria, tá, pessoal? O Clóvis pagou 50 mil de parcela. Já teve várias correções do INCC, mas vamos fazer uma conta de padaria. O Clóvis pagou 50 mil, tem 400 mil, comprou imóvel de 500, que ele pagou 400 pelo poder de compra, mas do bolso dele saiu quanto? 50 mil. Então, na verdade, o Clóvis ganhou 450 mil no poder de compra, e agora o aluguel termina de pagar essa operação. Aí eu pergunto, se o Clóvis vai vender a cota contemplada, ele vai ganhar um ágio legal, mas não vai se comparar
ao ágio que ele ganha no poder de adquirir patrimônio e construir uma solidez de renda passiva vitalícia. Deu para vocês entenderem, pessoal? Ficou claro o que eu estou mostrando para vocês? É, isso daí que é o meu objetivo, basicamente é esse. Agora eu vou adquirir uma casa, né? Vou adquirir a casa, estou organizando. Amanhã até tem reunião com o vendedor, né? Que é o proprietário da casa. Mas eu quero organizar essa casa, que é para uso próprio, e posterior fazer uma escala de 5 cotas ou 10 cotas e fazer esse trabalho desse espelhamento, que eu tive uma reunião com o Jandes também, muito interessante, para ser mais assertivo e fazer como investimento. E que isso aí é uma poupança para a gente. Daqui 10, 15 anos, a economia pode mudar, o governo pode mudar, mas o patrimônio seu é líquido. Anderson, ó, deixa a calculadora aí, tá? Inclusive, pessoal, a gente liberou o formulário aqui no chat. Para quem tem interesse de investir no método Medaforte, você já pode entrar ali, preencher seus dados. Os seus dados vai somente para Sempre Consórcio. Nós respeitamos a lei de proteção de dados dos clientes, tá? É um formulário simples ali. Você vai colocar seu nome, seu telefone, seu e-mail. São, acho que, 3 ou 4 informações, tá? Para aquele cliente, fala assim, olha, eu já quero investir, você pode dar continuidade no outro formulário, tá? E ali você vai colocar todos os dados necessários para cadastro das cotas, e no final do formulário é muito simples, muito pequeno, já vai ter a quantidade de cotas. Só lembrando, cada cota de 100 mil, a parcela é R$ 644. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui agora, tá? Além da oportunidade que vocês têm de já preencher os dados, e se alguém quiser alguma consultoria direta com o meu time, pode colocar lá que é consultoria, você vai ter isso. A gente faz uma reunião por vídeo com você. Quem que falou agora por último? Qual que é o seu nome? Meu é Dalton. Ah, o Dalton, vamos lá. Você falou que praticamente é uma poupança, né? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Você sabia que toda a estratégia do método Moeda Forte, ele é uma aplicação altamente lucrativa? Por exemplo, a gente está aqui com 65 pessoas nessa live. Quantas pessoas aqui da live têm um dinheiro aplicado? Nem se for na caixinha do Nubank. Ó, tá lá aplicado lá. Quem aqui tem o dinheiro aplicado e que, de fato, tem uma rentabilidade de acima de 1% ao mês livre de imposto? Alguém aqui tem isso? Deixa a calculadora aí, Janderson. Uma rentabilidade de uma aplicação de 1% livre de imposto já é uma excelente rentabilidade. Vamos lá, vamos fazer outra pergunta aqui então, quero provocar vocês. Quem aqui tem uma aplicação financeira que tem uma rentabilidade acima de 1,5% livre de imposto? Luciano, não existe isso. Será que existe, pessoal? Uma aplicação, você vai aplicar o teu dinheiro lá e vai conseguir uma rentabilidade de 1,5% livre de imposto? Tem, mas é muito risco que talvez ganhe hoje, pode perder amanhã, mas tem por aí. São investimentos de risco que você nunca vai ganhar, até porque não fecha a conta, seja onde for que você vai investir, tá? Agora, vamos lá. Para quem assistiu a nossa aula, viu exatamente como nós mostramos isso. Vamos pensar o seguinte. Vamos pegar 2 pessoas. Uma não acredita no método Moeda Forte e vai aplicar na instituição financeira. Cara, eu vou aplicar o meu dinheiro. Lembrando, todo investidor, ele não investe a curto prazo, porque a curto prazo ele vai ter problema. Ninguém começa a fazer o investimento para tirar o investimento de 3, 4, 5 meses. Só o desconto de imposto de renda comeu todo o teu resultado. Então, todo investidor, ele investe como? A longo prazo, correto? Para buscar a maior rentabilidade, o melhor resultado. Então, vamos fazer o seguinte. Cada cota de 100 mil, 644 a parcela. Vamos pegar 200 mil, 1.288. Vamos pegar o cliente X.
O cliente X não acredita no método moeda forte, mas ele acredita que aplicar o dinheiro dele, ele vai ter uma rentabilidade muito melhor e o controle do seu dinheiro. Legal, vamos respeitar o cliente X. Aí vamos pegar o Luciano. O Luciano acredita fielmente no método moeda forte. E eu vou pagar todo mês, no dia 10, tanto o cliente X como o Luciano, nós vamos pegar R$ 1.288 do nosso salário todo mês. O cliente X vai aplicar no banco e o Luciano vai aplicar no método moeda forte, a parcela, o investimento, todo dia 10. No primeiro ano, esse cliente X, ele conseguiu um acordo no investimento dele de 1% livre de imposto de rentabilidade ao mês. Livre de imposto garantido, 1% todos os meses de juro composto. Ao final de 12 meses, pagando ali, aplicando 1.288, coloca aí, Janderson, 1.288 vezes 12 parcela, 12 aplicações. R$15.456. Então, tanto o cliente X como o Luciano, durante um ano, tiramos do nosso salário e aplicamos todo mês, e os dois colocou 15.456. Só que o cliente X, esse cara conseguiu uma rentabilidade de 1% livre de imposto. Aproximadamente, ele teve um resultado de R$830. Se você fizer o cálculo matemático de juro composto, você vai ver que vai dar próximo disso. Legal. Só que o Luciano, que acreditou no método moeda forte, ao passar o primeiro ano ali, de aplicação, eu tive a rentabilidade do INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil. Vamos supor que a correção do INCC dos últimos 10 anos, a média é de 6% a 7%. Vamos pegar 6%. O Luciano, que investiu a mesma parcela, mesmo investimento mensal, mesmo aporte, no primeiro ano, teve 6% de rentabilidade em cima dos 200 mil. Coloca ali, Janderson, 200 mil mais 6%. Foi para R$212 mil. Enquanto o cliente X ganhou R$830 de rentabilidade no ano, quanto que o Luciano ganhou? R$12 mil. Sem a cota estar contemplada. Só com a rentabilidade do INCC. Agora coloca, Janderson, 12 mil dividido por 830. Eu tive uma rentabilidade 14,45 vezes a mais do que o cara que aplicou ganhando 1% de juros ao mês. Agora eu mostro para você. Luciano, e depois que tem a rentabilidade do INCC? Agora, no próximo ano, a rentabilidade do INCC é em cima dos 212. O cliente X nunca mais vai alcançar o Luciano. Só que o cliente X vai ter outra surpresa, porque a qualquer momento eu tenho essa cota contemplada, essas duas cotas. E agora, eu tenho as duas cotas contempladas, aplicada pela administradora, sobre juro composto, e esse cara cada vez vai ficar mais para baixo, e além disso me dá o poder de compra. E só no poder de compra, por exemplo, se eu pegar 200 mil, comprar um imóvel de 250, que pelo poder de compra eu paguei 200, eu ganhei 50 mil só no poder de compra. Mas lembrando que o ágio correto é o imóvel, o ativo que eu comprei, quanto que tinha no meu bolso. Mas o que eu tive de rentabilidade, de poder de crescimento na minha aplicação, e mais os 50 mil que eu ganhei no ágio, esse cliente X vai ter que viver pelo menos umas 5 vidas para tentar me alcançar e não vai alcançar nunca. Agora, deu para entender o porquê o método moeda forte, ele é um modelo de investimento altamente lucrativo antes da contemplação, e o porquê os clientes do método moeda forte, pouquíssimos clientes que querem dar lance. A maior parte dos clientes investidores que têm mais cota é os que menos dão lance, porque eles entenderam que o método moeda forte é um modelo de investimento altamente lucrativo,
garantido não só pela Rodobens, mas principalmente pelo Banco Central, o risco de perda zero. Agora, o poder de rentabilidade é astronômico. Ficou claro para vocês isso, pessoal? Dá para entender que o método moeda forte não é simplesmente pensando, como o nosso amigo falou, é como se fosse... Não, é muito mais do que uma poupança danada. É muito mais do que qualquer tipo de aplicação. Ele te dá o poder de rentabilidade absurdo. Ele te dá o poder de compra de ativo ganhando um ágio ainda muito maior. Colocando o ativo para pagar parcela. Ele te dá o poder de formar patrimônio e fazer renda passiva. Sabe o que eu estou falando? Estabilidade financeira. Luciano. Pode falar, quem está falando? É o Rubem. Tudo bom? Tudo bem, Rubem? Boa noite Tudo a todos. Eu cheguei meio atrasado aqui na live, mas eu estou tentando anotar aqui esse teu último exemplo ali dos 200 mil. Eu anotei aqui, eu entendi em partes. Esse ganho de 6% sobre o INCC, que daria 12 mil, esses 12 mil, ele não está tangível, certo? Porque a comparação que tu fez ali do outro camarada que junta 1.288 ao ano, que no final do ano ele tem 15.456, que teve uma rentabilidade ali de R$830, não sei se isso está relacionado à poupança, mas esses 15 mil ele tem na mão a qualquer momento. Penso Sim, eu. Mas aí lá no método moeda forte, aplicando pagando essa parcela de 1.288, que ao final do ano tu não teria 200, mas e sim 212 mil, esses 12 mil ele não está tangível para ti, certo? Tu tem, mas não tem. Certinho. Tá. Só que nós estamos falando aqui, Rubem, na mentalidade de quem quer construir patrimônio e fazer renda passiva. Até porque toda pessoa, por que o brasileiro, por que nós fomos enganados a vida inteira em relação a construir patrimônio? Por exemplo, quantas pessoas que você conhece que na vida toda dela, ela comprou pelo menos ali 5 imóveis? É raro, não é, pessoal? Vamos falar a verdade, é raro. Se a gente pegar a nação brasileira, é um percentual muito pequeno do cara que tem 3, 4, 5 imóveis ou mais. Agora, aquele brasileiro que ele pensa, eu estou aplicando aqui, mas se eu precisar eu tenho dinheiro. Esse cara é o cara que vai sofrer a vida inteira e nunca vai construir nada. Por quê? Se ele fala assim, eu vou investir aqui porque se eu precisar, ele vai precisar. E ele vai perder o foco. Qualquer dor de barriga que der nele, qualquer estresse, eu vou pegar esse dinheiro, vou tirar férias e vou para a praia, vou viajar, vou trocar meu carro. Mas esse dinheiro não era para isso. O teu objetivo não era construir um patrimônio de renda passiva. O objetivo é esse. Então, se for para a gente pensar que, eu prefiro investir aqui porque se eu precisar o dinheiro está na mão, meus sentimentos, meu amigo, você vai ser mais um brasileiro na fila da aposentadoria que vai passar fome. Luciano, se eu pensasse dessa forma, veja bem, um cara que morava em 3 cômodos de aluguel, num prazo de 15 anos, está chegando a 30 milhões de patrimônio, eu ultrapassei todos os limites dos meus familiares, que no começo, a 29, vai fazer 30 anos agora esse ano, quando eu comecei a investir no consórcio lá atrás, toda a minha família foi contra. Só que hoje, eles falam, cara, os números não mentem. Se juntar todos os tios, não dá 10% do teu patrimônio. Entendi. Entendeu? Então, o que eu tô, só para finalizar o racional aqui, o que eu estou trazendo para vocês é o seguinte, eu estou trazendo uma modalidade de investimento altamente lucrativa. O cara que quer ganhar dinheiro, você pode vender a cota contemplada e ganhar ágio. Nós vamos trazer o cliente comprador, e quando eu trago o cliente comprador, eu não cobro nenhuma comissão. O cliente comprador vai pagar diretamente para você, porque eu quero que você lucre o máximo possível, porque quanto você mais lucrar, mais você vai investir. Agora,
para quem quer, e a grande maioria do método Medaforte, eles querem construir patrimônio, o que aconteceu, Rubem? O pessoal fala assim, Luciano, se você tivesse ensinado somente o poder de venda, aqueles que já adquiriram patrimônio, ele falou, eu nunca imaginei na minha vida que eu iria ter a possibilidade de comprar os imóveis que eu estou comprando. E eu estou falando desde o primeiro grupo eu abri ele em abril de 2024, já rodou acho que 26, 27 assembleia. E já tem cliente do grupo que já comprou 2 imóveis. Que para ele falou, cara, a minha ideia, se eu comprasse pelo menos um imóvel, ele já comprou 2. Em 2 anos, praticamente 1 por ano. Luciano Farias, ali quando tu menciona que a qualquer momento pode contemplar, levando no exemplo ali essa cota de R$200 mil, né? Mas qual que é a estimativa tangível para quando tu se refere a qualquer momento? É claro que às vezes o camarada for contemplado na primeira ou na segunda é muita sorte, mas assim, a expectativa média, uma cota de 200 mil, nós estamos falando de quantos meses? 200 mil, em 216 meses, são 18 anos, correto? Então, Correto. vamos lá, Rubem. Eu acho que você não estava na live no momento que eu falei. Vou falar Não, muito cheguei tranquilo aqui. atrasado. O grupo tem 650 cotas e 216 assembleias, só que ele entrega 2 por sorteio. 216 vezes 2, 432 cotas, das 650 vai ser entregue por sorteio. Fora as cotas que vão ser antecipadas por lance. O grupo da primeira assembleia até a 24ª, ele tem fundo comum. O que é o fundo comum? De cada parcela paga, parte é custo administrador e a outra parte é fundo comum. Da primeira até a 24ª, ele entrega 3 cotas, sendo 2 por sorteio e 1 por lance. A partir da 25ª, ele entrega 2 por sorteio e 2 por lance, em torno de 50% a 55%. Então, o que a matemática nos mostra? Que esse grupo, ele é um grupo de consórcio que, enquanto a concorrência, que tem 5 mil cotas, 220 assembleia, apenas 220 cotas é contemplada por sorteio, enquanto a concorrência entrega 5, 6% de contemplação por sorteio, o nosso grupo entrega mais de 66% de contemplação por sorteio. E um outro ponto, 650 cotas, a média de cotas por cliente é 5, porque tem cliente que compra 2, 3, 5, 10, 20 ou mais. Isso é normal. Então, a média, 5 cotas por cliente, 650 cotas dividido por 5, 130 clientes é dono de 65 milhões de reais e todas as contemplações é somente para esses clientes. E olha uma estratégia que a gente faz de cadastro. O cliente colocou 5 cotas, vou pôr 5 cotas sequenciais e uma centena. Quero 10 cotas, eu coloco 5 cotas numa centena e 5 cotas na outra centena. Agora eu te trago o poder de contemplação em 2 centenas. Cada centena você tem 10 probabilidades de contemplar tendo 5 cotas apenas, porque o grupo entrega 2 por sorteio. Agora, olha que legal. Inclusive, nós fechamos isso hoje com uma cliente. Ela ia fechar 10 cotas. Eu falei, olha, se você cadastrar mais 2 cotas, vai apertar teu financeiro? Ela falou, por que eu deveria cadastrar mais 2? Com 10 cotas, eu cadastro 5 cotas em 2 centenas. Com 12 cotas, eu coloco 4 cotas sequenciais em 3 centenas. O grupo tem 6 centenas e meia. Ela falou, Luciano, já entendi o cálculo. Pode cadastrar 12 cotas. Eu não precisei nem... Porque ela assistiu às aulas, ela pediu uma reunião, nós fizemos uma reunião com ela, já cadastramos, ela já pagou o boleto. Dia 12 agora tem assembleia, ela já está dentro da assembleia com expressão em 3 centenas. Em 3 centenas, ela tem 8 probabilidades de contemplar. A pessoa que fez uma pergunta aqui no chat, falando assim, ó, mostra aqui para a gente a realidade da pessoa que contemplou essas cotas contempladas e tiveram a rentabilidade. Se você me permitir, eu quero fazer uma apresentação aqui. Eu tentei abrir esses temas, não estou conseguindo. Depois, se você conseguir aí, eu vou compartilhar minha tela. Tá? Ó, confirma só para mim se está aparecendo na tela para vocês. Tá. Tá.
Esse daqui é o caso do Elton, tá, pessoal? O Elton é um cliente nosso, ele já teve Ô, 4 Janderson, cotas. só um minuto, Janderson. Inclusive, o Elton tem o depoimento real dele nas redes sociais. Nas aulas tem depoimento dele. Então Tá, vamos lá, pode ó. continuar. O que acontece? O Elton, na 6ª assembleia, ele teve as cotas dele contempladas. Aqui, eu peguei uma cota só, tá? Ele teve 4 cotas contempladas. Eu peguei só uma. Ele não utilizou o crédito, ele deixou o crédito aplicado. Hoje ele já está na 21ª parcela que ele está pagando. Até o momento, ele pagou R$ 13.899 de parcela. Como a cota dele foi contemplada na 6ª Assembleia, essa cota não pegou a rentabilidade do INCC, ok? Só que da 6ª até a 21ª está rendendo sobre R$ 100 mil, ok? Até o momento, essa cota já rentabilizou de 100 para 112, ou seja, o rendimento acumulado dela é de R$ 12.811,82. Hoje, se a gente for entrar no sistema, vai estar mais, tá? Porque foi no mês passado que a gente fez esse estudo. Agora, olha que legal. Se a gente pegar a parcela média que ele pagou no prazo, foi de R$ 666. E o rendimento médio da cota aplicada, considerando que tem 6 meses que ele pagou sem rendimento, tá? Considerando da sexta que ele contemplou até a 21ª, foi de R$ 800 mês, ou seja, 20% a mais do que ele paga de parcela. Só da cota que contemplou e está aplicada sobre o crédito total. Então, está aí a prova de que o cliente, quando ele contempla, ele tem o crédito dele aplicado dentro da administradora. Isso daí, a transparência do nosso trabalho, pessoal, é que os clientes, eles dão depoimento. Por que eles dão depoimento? Eles colocam muitas vezes a cara ali, ou através de uma ligação, tá? E vocês veem a veracidade do depoimento do cliente, que é muito normal, uma ligação. Imagina só, eu ligando, por exemplo, ligando ali para o Dalton, ligando para o Paulo, para o Clóvis, parabenizando a contemplação, tá? E mostrando o resultado. E aí eu falo assim, olha, posso pegar essa ligação, você me permite e divulgar ela? Porque tem pessoas que não gostam de se expor à imagem. Mas na ligação, Luciano, pode colocar, não tem problema nenhum. Tem pessoas que já têm a imagem dele falando da rentabilidade que ele teve na venda da cota contemplada, da satisfação dele no poder de compra de imóvel, né? O Adalberto, do cartório, né? Que é o irmão do dono do segundo cartório aqui de São José do Rio Preto. Olha só o investimento que ele fez. Inclusive, 2 cotas, as únicas 2 que ele vendeu, no dia que nós ligamos para ele, ele tinha acabado de ser em Orlando, na Disney, com a família dele. Ele estava no aeroporto, eu liguei para ele, dei a notícia para ele, ele falou, Luciano, eu vendo, tá? E a mulher dele até pulou de alegria, falou, mais dinheiro que vai transformar em dólar para a gente gastar aqui, tá? De fato, tem depoimento deles também. Então, assim, pessoal, o nosso objetivo é o seguinte, se o método Moeda Forte não fosse um trabalho sério, um grupo sério, tá? E não fosse um grupo que realmente trouxesse resultado para os clientes, a gente não estaria no 4º grupo e muito menos o 5º grupo não estaria no forno. Esse grupo já teria morrido entre 1º e 2º grupo. Porque se não faz sentido, não tem como continuar. Agora, o porquê que nós estamos lançando um grupo pós o outro? Justamente por quê? Porque os clientes entenderam a matemática e a metodologia. Esse é o grande diferencial. Então, para quem quer construir patrimônio e fazer renda passiva, o método Moeda Forte, ele é o melhor grupo de consórcio do Brasil, longe de qualquer um da concorrência. Tá? Lembrando novamente, o formulário está aí no chat. Para quem tem interesse de iniciar o seu modelo de investimento, tem o primeiro formulário, tá? Se você só preencher o primeiro formulário ali, amanhã a minha equipe vai entrar em contato com você. Agora, se você não, eu já quero investir, você vai preencher na sequência o segundo formulário, e ali você vai colocar todos os dados necessários que a gente precisa para cadastrar as suas cotas, tá? Cadastrando as cotas, o meu time vai cadastrar, administrativo vai cadastrar.
você vai receber o contrato no seu e-mail, você vai fazer a assinatura digital. Após a assinatura, eles vão encaminhar o boleto, que já é a tua primeira parcela da Rodobens, tá? Você vai pagar o boleto, após o boleto pago, você já vai participar da segunda assembleia do quarto grupo, que é o grupo 2223 do Método Medaforte. O número do grupo é 2223 do Método Medaforte, tá? Dia 12 agora de agosto, já temos a segunda assembleia do Método Medaforte. E você tem a oportunidade de mudar a história da tua vida aí. Ô, Luciano, antes de ler a pergunta do Hugo, quero também reforçar uma questão de um material extra que nós vamos disponibilizar para os clientes que fecharem até amanhã. O que é fechar até amanhã? Assinar o contrato e fazer o pagamento. O que é esse material extra? É o kit estratégico do Método Moeda Forte. Ali tem uma masterclass, tem PDFs, materiais de estudos, é um material bem robusto que vocês vão adquirir sobre o que fazer com a sua cota pós-contemplação. Antes da contemplação, a gente sabe que o Método Moeda Forte é o melhor grupo que vai trazer o melhor resultado. Pós-contemplação, nós fizemos esse material extra para disponibilizar para os nossos clientes, mas vamos deixar apenas para quem está participando dessa live e tiver o fechamento até amanhã. Fez o cadastro, assinou e pagou as cotas adquiridas. E, na verdade, todo esse material ele foi criado em cima da minha história, e ali história de sucesso, de case, de clientes nossos. Então, nós estamos trazendo algo real. Inclusive, Janderson, nós colocamos a calculadora de ágio na Masterclass, foi isso? Sim, está na Masterclass. Hã? Sim, está no kit. Você sabia que a primeira e única calculadora preparada para você brincar com ela e ver o poder da rentabilidade que existe é do Método Medaforte? A primeira calculadora que foi criada para trazer cálculos, você vai, se eu paguei tanto de parcela e já tive ali 2 correções do INCC, você coloca a média do INCC, ela vai mostrar para você qual é o mínimo de venda e o máximo de venda e a tua lucratividade. Olha o que nós criamos. Isso é inédito. Isso é exclusividade. Isso é pensar fora da caixa para os nossos clientes investidores. Tá? Então, mais uma vez, no chat tem o formulário. Você pode preencher o formulário ali. Você que já quer iniciar o teu modelo de investimento. Outra coisa também, ô Janderson, nós não falamos aqui, nós estamos agora já no ponto de início da inauguração do Clube Prime, tá? Esse Clube Prime já era para ter inaugurado, nós não inauguramos ele ainda porque a gente estava preparando um material muito top, tá? Você quer falar um pouquinho a respeito do Clube Prime, Janderson? O Clube Prime nada mais é do que um grupo seleto para clientes que adquirem a partir de 5 cotas. Ele tem o objetivo de fazer networking entre empresários, pessoas que têm ali um contato, que precisam ter esse contato a fim de divulgar, fazer networking mesmo entre eles. E o mais interessante de tudo é que o pessoal do Clube Prime tem acesso a materiais exclusivos, palestras, eventos com a Rodobens, mas também prioridade na venda das suas cotas contempladas. Imagina só você participar de um Clube Prime, onde temos investidores, assim como o Luciano, investidores muito maior do que eu, que nós vamos fazer evento online, reuniões como essa, tá? E ali você vai ver literalmente o que é uma reunião com clientes com uma mentalidade absurdamente muito mais avançada do que a grande massa do mercado, mas que vai trazer ali ideias factíveis, ideias que realmente já foram consolidadas dentro do nosso modelo de negócio. Imagina, por exemplo, o maior investidor hoje da carteira do Luciano Farias, eu estou falando de uma carteira hoje de mais de 1 bilhão de cota ativa dentro da Rodobens. O maior cliente da Sempre Consórcio, hoje ele paga um pouco mais de 500 mil de parcela por mês. E esse cara, ele está no clube.
Vocês vão poder conhecer o porquê esse cara, como a gente se conheceu e o porquê ele investe. Como também você vai ter a oportunidade de ver pessoas de sucesso grande, poder conhecer e fazer um network. Então, de repente, você é comerciante, você é empresário, você às vezes que é um cara que é um funcionário e que ganha ali um salário, que consegue investir 5 cotas, imagina a oportunidade que você tem dentro desse Clube Prime. De conhecer pessoas, de entender mercado, de entender aonde nós navegamos, o porquê que nós navegamos em oceanos azul e nós não estamos no meio da multidão. Nós estamos escolhendo algumas pessoas no meio da multidão para navegar no oceano azul. E é por isso que nós estamos dando oportunidade para você. E se eu fosse você, com toda tranquilidade, eu não perderia essa oportunidade nunca. Ó, a gente tem uma pergunta aqui do Hugo, Luciano. Ele fala assim: em que momento da contemplação faz mais sentido deixar aplicado ou usar o crédito para gerar patrimônio e colocar para alocação? Vamos lá. No momento que você tem a cota contemplado, você vai receber uma ligação. Normalmente sou eu mesmo que ligo, às vezes é o Janderson, e o nosso time administrativo também ajuda. Mas a maior parte dos clientes eu faço questão de ligar, ok? Então eu vou te ligar e vou falar, cara, é o Luciano está falando, estou te ligando para parabenizar, a tua pedra estourou no sorteio, já liberou a primeira, logo em sequência vai liberar a segunda, tá? A partir da contemplação, o teu crédito vai estar aplicado. E aí, já vou falar para você, a gente vai estar conversando. Luciano, quanto que eu já paguei de parcela? Você já pagou tanto. A pergunta é, você quer vender? Se você quer vender, eu vou trazer o cliente comprador, porque eu tenho fila de espera. Eu tenho fila de espera de pessoas que querem comprar a cota contemplada, tá? Então, se você quer vender, você já pagou tanto, o máximo de ágio é esse, o mínimo é esse. Quero vender. Então, vamos travar uma reunião por vídeo, eu, você e o cliente comprador. Fechou o negócio, ele comprou a cota, ele vai pagar, enquanto a gente faz o processo de transferência, tá? Ele vai pagar para você, no momento que o dinheiro cair na tua conta, a gente finaliza a transferência da cota. E a cota que você vendeu, você não tem mais responsabilidade nela, ela passa para quem comprou, e logicamente você vai fazer mais cota, espelhando com as cotas não contempladas. Agora, quero comprar imóvel. Aí você entrou na praia que eu mais gosto. Aí você vai ter toda a nossa consultoria, nós vamos estar junto com você. Luciano, olha, na minha cidade, nesse momento, com 200 não compra. Legal, deixa o dinheiro aplicado, a rentabilidade é muito alta, vamos aguardar a próxima contemplação. Contemplou? Agora sim, vamos analisar. Aí a gente vai ver a melhor operação para você comprar. Por que que nós fazemos isso? Por que que nós acompanhamos essa consultoria? Porque, veja bem, o método Moeda Forte só vai ser o sucesso principal não está aqui na venda. O sucesso principal está no pós-venda. É ter acesso com quem está conquistando. Entende? É poder aprender com quem aprendeu, com quem sabe, com quem tem resultado. Esse é o grande diferencial. E um outro ponto, no momento que você tem a cota contemplada e vai adquirir o imóvel, toda a parte burocrática é feita pela minha equipe. Você vai ter um time administrativo que vai fazer todo o teu processo e todo o primeiro processo é gratuito, você não paga nada. Você só vai pagar a tua escritura, o teu registro, o teu ITBI. Contemplou a cota, vai comprar o imóvel? Se está comprando pelo empreendimento, pela imobiliária ou direto proprietário, passa o contato meu administrativo vai fazer todo o processo burocrático para você, tá? E nós vamos só te mandar a tua escritura para você assinar e levar no cartório para registrar e pagar o ABITS dela. O ABITS não, pagar o ITBI dela. Então, você vai pagar o ITBI e levar para registrar. Toda a parte burocrática, todo o primeiro processo, ele é feito gratuito pela minha equipe. Isso significa que todo cliente do método Moeda Forte, ele vai investindo cada vez mais, porque ele já sabe que ele tem um pós-venda de alto nível. O cliente do método Moeda Forte nunca vai ligar no 0800 da Rodobens.
você vai ter um atendimento exclusivo para você. Seja via WhatsApp, seja por e-mail ou seja por ligação. Você sempre vai ter o contato direto do analista que está fazendo o teu processo. Ficou claro, pessoal? Mais uma vez lembrando, entra no chat, preenche o formulário, aproveita a oportunidade, os clientes que cadastrarem cotas até amanhã, já pagar a primeira parcela amanhã, porque dá tempo, tá? Cadastra o contrato, você recebe o contrato no teu e-mail, assinou o contrato de forma digital, o nosso departamento encaminha o boleto, que já é a tua primeira parcela, pagou a primeira parcela, você vai receber o kit estratégico, você vai receber todo o nosso material, tá? E você já vai participar da segunda assembleia, que vai ocorrer agora dia 12 desse mês. Temos o Hugo aí com a mão levantada, pode falar, Hugo. Luciano, por partes aí eu consegui entender sim a sua resposta. Eu só queria fazer só mais uma pergunta. Em que momento ali eu contemplando essa carta, vamos supor que eu tenho uma carta de 300 mil e eu contemple ela ali no primeiro, no segundo ano. É mais vantajoso eu deixar esse crédito aplicado até o final do prazo e sacar com todo o rendimento, ou já ali no segundo ano, já fazer a aquisição do imóvel e colocar para locação? E se no segundo ano não vale a pena, em qual período mais ou menos já é mais vantajoso fazer a aquisição do que deixar aplicado? A aquisição do imóvel, em todo momento, ela é a mais vantajosa e eu vou explicar para vocês o porquê. Veja bem, Hugo. Quando você tem a cota contemplada, tá, você tem o poder de compra à vista. No poder de compra à vista, você vai ganhar esse ágio no poder de compra. Só que enquanto a Rodobens não faz o pagamento do imóvel, contemplou, o teu crédito está aplicado. A rentabilidade é diária, porque aplica em fundos, tá? Então, veja bem, vamos supor que a tua cota contemplou e você já achou o imóvel para comprar e nós vamos fazer o processo de compra de pagamento do imóvel, tá? O nosso processo, a gente fala em torno de 40 a 50 dias, isso é real, porém, eu prefiro falar de 40 a 50, normalmente, a média, 35 dias, finalizamos o pagamento. Só que eu prefiro falar de 40 a 50, porque se a gente finaliza antes, missão dada, missão cumprida. Agora, pensa bem, quanto mais rápido você comprar o imóvel, além de você ganhar o ágio no poder de compra, agora você pode alugar ele e colocar a renda do aluguel para pagar essa parcela. Só que olha o segredinho mágico aqui que é top. O teu aluguel, ele é corrigido pelo IGPM. A tua cota contemplada é corrigida pelo INCC. Só que, depois que ela está contemplada, como você não pega mais a correção do INCC, porque você já utilizou, a tua cota contemplada, a correção, é em cima do saldo devedor, que cada vez é menor. O que isso mostra para nós? Se hoje o aluguel paga parcela, daqui pouco tempo, o aluguel vai estar pagando e sobrando, porque o teu aluguel, a correção dele se torna maior do que a correção do INCC, que vai ser em cima do saldo devedor. Então, o que isso mostra para nós? Tá? Que dependendo do momento, vamos supor, você contemplou no terceiro ano. Legal. Desculpa. Contemplou no terceiro ano. Quando a gente joga a linha do tempo, de repente, esse imóvel, a partir do quinto ano, quarto, quinto ano que você alugou ele, o aluguel está pagando a parcela e devolvendo parte do que você pagou. Quando a gente pega num prazo, de repente, de 10 anos, talvez nem isso, o aluguel, além de pagar a parcela, devolveu tudo que você pagou. O imóvel saiu de graça. Faz sentido isso? Sim, faz sentido. Agora uma Eu última... falo de experiência própria. Tá? Eu falo de experiência própria e muitos clientes nossos estão experimentando isso hoje. Bacana. Deixa eu só te fazer uma última pergunta. Como que vocês vão calcular a correção dessa parcela? Vamos supor, a gente contemplou essa carta no terceiro ano. Como que eu vou saber quanto que vai estar a minha parcela daqui 6, 7 anos, já com as correções?
A correção do INCC, você sabe o que significa o índice do INCC? Tá dormindo? O índice, sim, conheço, sim. Índice Nacional da Construção Civil. Ele é o índice mais seguro do Brasil. Ok? Então, ele é um índice que ele vai te trazer ali, porque, por exemplo, enquanto a tua cota não está contemplada, a rentabilidade do INCC é muito alta para você. Eu já expliquei isso aqui. Depois que a tua cota é contemplada, o porquê que você vai se preocupar com a parcela se a correção do teu aluguel ela é mais forte do que a correção do INCC em cima da tua parcela. E até porque a correção da tua parcela, depois de contemplado, ela é em cima do saldo devedor, que cada vez é menor e mais insignificante. Só que o teu aluguel é corrigido pelo IGPM. Ele se torna cada vez mais forte. Outra coisa, para desmistificar, se a correção do INCC no consórcio fosse algo que assombrasse, né, que assustasse, que se tornasse impossível de pagar, o consórcio Rodobens não existiria há 76 anos. Ele já teria parado há muito tempo. Então, não se preocupa com a correção do INCC. Se preocupa em montar a estratégia correta para você adquirir ativo, patrimônio, colocar o seu patrimônio para pagar o dinheiro para trabalhar para você, e daqui a pouco tempo você vai ter vários imóveis quitados, e além de um patrimônio muito forte, uma renda passiva vitalícia que vai ficar de geração para geração. Perfeito, muito bom, desde que você coloque ele para se pagar. Agora, se você vai apresentar esse projeto para um cliente que quer comprar o único imóvel para morar, faria tanto sentido ou não? Claro que faria sentido, com certeza. Porque se ele não tem um imóvel para morar, ele vai pagar aluguel, não vai? Agora, se o aluguel é corrigido pelo IGPM, e o IGPM é céu e inferno ao mesmo tempo, pergunta para quem paga aluguel, não sei se você paga, quanto corrige o aluguel todo ano? E se você não conseguir pagar, de duas uma. Ou você paga, ou você sai e pega uma casa inferior. Agora, o que é melhor, pagar aluguel em cima de uma correção do IGPM ou pagar a parcela da tua casa numa cota de consórcio que a correção da parcela vai ficar cada vez mais insignificante? E aí? Eu já me apresentaram esse cálculo e a correção acabou que ficou bem parelho com se, por exemplo, fosse fazer um financiamento. A parcela Não, estava então te subindo tanto, apresentaram totalmente errado. porque Totalmente. ao decorrer do tempo a parcela foi subindo tanto que eu vi que no final, de fato, eu acabei pagando quase 2 imóveis. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque esse cara provavelmente fechou parcela reduzida. E aí, no momento que contemplou, já deu o primeiro boom na parcela. E aí já estourou-lhe todo mundo que entra em consórcio de parcela reduzida. Se ele está pagando parcela reduzida, porque ele já está no limite de pagamento dele. Só que a hora que essa cota for contemplada, a parcela reduzida vai para a parcela integral e o que ele deixou de pagar da outra parte que era reduzido não é presente. Esse é o problema da parcela reduzida. Agora, quem paga a parcela integral já está dentro do orçamento. Então, se você tem uma parcela de R$3.000 por mês, aí na correção do INCC, a cota já está contemplada, você está pagando ali o teu imóvel, aí a tua parcela de 3.000, ela aumentou lá R$130. E se fosse o aluguel de 3.000, iria aumentar para quanto? Ô, Luciano, tudo bem? Oi? Ó, o Rafael aí, tudo bem, Rafael? Tudo bem, graças a Deus. Sem contar, né, Luciano, que o financiamento imobiliário não vai ser só em 218 meses, vão ser muito mais meses, né? Para Em a pessoa média, pagar. 30 anos. É, então. O financiamento imobiliário, eu tive uma reunião hoje, Rafael, com um cliente, É. ele se tornou cliente porque ele entrou no grupo hoje, né? Ele falou o seguinte: Luciano, eu estou com uma taxa de financiamento aqui hoje, uma taxa muito boa. Eu falei, qual é a taxa? Ele falou, está dando quase 10%. Primeiro que não dá para acreditar, né? Mas É. tudo bem.
Eu falei assim, olha, vamos supor que fosse 10%. O teu financiamento é juro simples ou composto? Ele falou, não entendi. Eu falei, o teu financiamento é juro composto. Então, se for 10%, ao ano, ele vai chegar próximo a 14%. Além dos juros compostos, tem IOF, tem o teu seguro de vida que agrava todo ano e tem o produto que o banco embute. E ainda tem a TR. Você viu o que aconteceu com o pessoal que tinha financiamento, que era parcela decrescente, que agora a parcela começou a subir por causa da TR? Porque a TR ela é embutida no financiamento. Luciano, por que você fala isso? Porque eu tenho credencial de correspondente bancário, certificação completa, eu estudo o mercado financeiro e eu preciso entender o produto do banco. Sim. Entendeu? Então, mesmo que o cara faça um financiamento com parcela decrescente, ele não tem a garantia que todo mês a parcela vai diminuir. E até porque diminui uma miséria. Tanto é que você compra um imóvel financiado para você e você, hoje, você vai pagar de 4 a 5 imóveis de juro para o banco. Financia R$1 milhão para você ver se o teu saldo devedor não vai ficar próximo de 5 milhões. E dependendo do teu rating, pode ficar próximo de 6 milhões. É verdade. Entendeu? Então, assim, pessoal, o grande problema é aquilo que eu mostrei para você. Você estava desde o começo com a gente, Rafael? Dei uma saidinha que eu tô na chácara, né? Eu fui jantar, voltei, mas eu gosto de acompanhar e de ouvindo. Rafael, hoje, eu posso falar, ele é cliente do Método da Forte, eu nem sabia que ele estava aí. O Rafael me esfolou na pergunta com força, não foi, Rafael? Foi. Eu estudei Tá? bastante, pesquisei bastante, né? Então confrontava muito o Luciano aí, mas se Deus quiser, ele está no caminho certo, vai dar tudo certo, né? É isso daí. O Rafael já participou da primeira assembleia agora do grupo 22-23, né, Rafael? É, E já estamos indo para a segunda assembleia aí. Em breve quero estar te ligando, parabenizando pelas contemplações aí. se Tá? Deus quiser. Mas, pessoal, é isso daí, tá? Eu acho que o que eu tinha de passar informação para vocês, já passei. O formulário tá aí, entra no chat, preenche o formulário. Luciano, gostei, quero investir, mas ainda tenho algumas dúvidas, não tem problema, amanhã minha equipe vai entrar em contato com você, você vai ter a oportunidade de tirar ali as últimas dúvidas, mas entenda, eu não estaria investindo toda essa energia nas lives que a gente faz, se realmente eu não soubesse que isso é algo que traz resultado. Imagina só eu colocando a minha cara aqui, numa live como essa, com pessoas dos 4 cantos do Brasil, tá? Jamais eu faria isso se eu tivesse fazendo alguma coisa que fosse... E até porque, se fosse errado, não estaria no 4º e no 5º grupo, que daqui a pouco a gente vai abrir o 5º grupo aí também. Então, você tem a oportunidade de investir com segurança e de entender o seguinte, dentro do método Moeda Forte. Se você quer comprar a tua primeira casa, porque aqui não tem condições de ser a única, porque a partir do momento que você sentiu o gosto de comprar o primeiro imóvel, você vai querer o segundo, o terceiro, e vai querer continuar no investimento. Tá? Para você que, de repente, alguma cota você vai vender e ganhar ágio por dinheiro no bolso, nós vamos te ajudar nisso daí. Mas eu quero que você entenda o seguinte, vocês terão assessoria, não só minha, mas de toda a nossa equipe. E você vai entender, o Rafael, que já teve cota contemplada não, que já cadastrou, já teve contato com o meu time administrativo, e se tiver mais algum cliente aí, pode falar. O meu time administrativo, como que é o tratamento deles, Rafael? O pessoal é bom ou não é? O pessoal é muito atencioso, competente, fora de série. Isso aí não Responde tem o que rápido? questionar. Desculpa, eu não entendi, Luciano. Eles respondem rápido? Sim, na hora. Na hora. Se ligar, atende? Atende. Tá? Então, é isso, pessoal. A nossa empresa é uma empresa de sede própria, no Georgina Business, em São José do Rio Preto, que é o maior complexo de salas comerciais, tá? Então, sede própria, uma empresa sólida, que está aqui à disposição para mostrar para vocês um caminho que realmente é um caminho de sucesso e que vai trazer resultado para vocês. Em breve, nós queremos estar ligando para vocês aí, parabenizando a contemplação de vocês.